Olá, olha só, vamos falar de uma coisa aqui. Sabe aquela relação que é quase um amor platônico, em que uma parte dá tudo de si e a outra, bom, a outra nem sabe que você existe? Pois é. Às vezes, investir no mercado financeiro parece exatamente isso, um baita caso de amor não correspondido. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa, digamos, dor deliciosa com base na análise genial da Roque Dube. Gente, que tal essa frase para começar, hein? É um soco no estômago com luva de pelica, fala sério. Descreve como a perfeição quase cruel, aquela sensação de insistir, de achar que uma hora vai, mas tudo em volta diz que não. E o investidor tá lá, firme, fiel, esperando um oi, um sinal de fumaça, que simplesmente não vem. E é aqui que o bicho pega. A gente vive no mundo do fiz um pix com o lucro da semana, da dica quente que chega no grupo, e aí a paciência virou peça de museu, virou uma excentricidade. Falar em esperar, em construir uma posição aos poucos, soa como um dialeto antigo que ninguém se interessa em aprender. É o choque frontal da virtude de sempre com a urgência de agora. E essa busca toda por atalhos, né? Ela leva a gente direto pro olho do furacão do problema. A pessoa entra nesse universo esperando o quê? Um mapa do tesouro, uma receita de bolo que vai dar certo de primeira. Só que a realidade? A realidade tem bem menos glamour. A promessa é sempre uma delícia, não é mesmo? É a mesma lógica da publicidade agressiva, só que aplicada ao nosso bolso. Mas a verdade nua, crua e, vamos combinar, nada sexy é que não tem botão mágico. O mercado não é uma Black Friday de ações. É uma travessia longa, cheia de tropeços, em ações, em taxas e, principalmente, nas nossas próprias ilusões. E olha, essa travessia tem um roteiro que parece que todo mundo segue. É impressionante. Primeiro, aquela euforia. A pessoa acerta uma e já se acha o gênio de Wall Street. Depois, vem o desespero, claro. A mesma ação despenca e descobre-se da pior forma que um gráfico bonito não paga a conta de luz. A terceira fase é a da humildade. É sentar a bunda na cadeira, estudar e aceitar o erro. E a quarta, essa é a virada de chave. É quando o silêncio vira a melhor estratégia. E essa frase, gente, ela resume tudo. É o fim da ingenuidade. Não é sobre virar o mago dos investimentos, não. É sobre cansar. Simplesmente cansar de correr atrás de dica, de fórmula mágica, de promessa vazia. É a hora que a pessoa para de procurar água no deserto dos outros e decide cavar o próprio poço, com as próprias unhas se for preciso. Beleza, então como é que se constrói isso? Porque essa decisão de cavar o próprio poço leva a gente para o tema central, a paciência. Mas não é aquela paciência de monge, de sentar e meditar, não. É uma paciência ativa, é estratégia pura, é força, sabe? Nossa, essa doeu, hein? Chega a ser cruel de tão perfeita essa analogia. É aquela dorzinha fina, sabe? De quem fez a lição de casa, namorou a empresa, viu que era certa, mas o bonde passou antes de dar tempo de embarcar. É o IC que assombra quem decide ter um pingo de cautela, uma dor que quase ninguém comenta. E é aqui que o jogo vira. É disso que a gente está falando. Musculatura emocional. Ter a força para não apertar o botão de comprar só porque a manada inteira está gritando para comprar. É um exercício diário de autocontrole de pura convicção. É nadar contra a corrente da ansiedade geral. No fim do dia, essa espera funciona como uma grande peneira, um filtro mesmo. Ela separa o joio do trigo. De um lado, fica quem quer ser sócio de um negócio de verdade. Do outro, quem só está atrás da adrenalina de uma aposta, da emoção do cassino. É o teste de fogo do compromisso. Bom, e depois de passar por tudo isso, por essa jornada de paciência, de erros, a gente chega num outro lugar. É o momento em que a teoria finalmente sai do livro e vira cicatriz. Vira sabedoria de verdade, forjada no calor da batalha. E a mudança é sutil, mas é gigantesca. De repente, a planilha e a calculadora viram itens secundários. O foco não é mais o sobe e desce do gráfico, é o comportamento humano. É entender a psicologia da coisa, as narrativas, as conversas de pé de ouvido e as armadilhas. E essa tal maturidade tem sinais bem claros, né? É ler um balanço e sacar na hora onde está o truque, a maquiagem. É ouvir aquele papo bonito do CEO e, com um sorrisinho cínico, correr para ver se o fluxo de caixa confirma a história. É ter aquele faro, aquele sexto sentido para cilada. É principalmente enxergar o valor de verdade muito antes que ele apareça no preço. Direto e reto. Não tem como ser mais claro. Essa sabedoria não vem com certificado de conclusão de curso online. Vem com hematoma. E o que é o hematoma aqui?
É o dinheiro perdido, a noite mal dormida, a decisão que deu completamente errado. Cada um desses roxos ensina uma lição que livro nenhum consegue ensinar. E depois de colecionar esses hematomas todos, de aprender na marra, a gente chega no que talvez seja o prêmio máximo dessa jornada. A lucidez, que é basicamente a capacidade de enxergar o jogo como ele é, sem o óculos cor-de-rosa da euforia e nem o véu escuro do pânico. Gente, que resposta! Anota essa. Sabe o tal do FOMO? O medo de ficar de fora da festa? A pessoa lúcida inverte essa lógica. O medo dela não é perder a próxima alta espetacular. O medo de verdade é comprar a empolgação da galera modinha no momento, achando que aquilo é um fundamento sólido. O mercado é um vendedor mestre em criar urgência, né? É a última chance, oportunidade do século. Mas é aquela história. Quem está com muita fome, desesperado por um resultado rápido, acaba comendo qualquer coisa que aparece na frente. E a chance de ter uma indigestão financeira depois é enorme. E tá aí, o resumo da ópera. Simples assim, preto no branco. A pressa é uma reação que vem da barriga, do estômago, da ansiedade. A paciência, por outro lado, vem da cabeça, da clareza, da confiança na análise. A escolha entre uma e outra define completamente o resultado do jogo. E aqui fica, talvez, a grande lição de tudo isso. É se manter fiel à própria tese, aos fundamentos, aquilo que realmente faz sentido para você. Porque quando o resultado finalmente vem, o retorno não é só o extrato bancário mais gordo. É a validação de uma tese, de uma convicção. É olhar para trás e pensar, eu aguentei o tranco. Eu me mantive fiel ao que eu acreditava. Isso não tem preço. Para fechar com chave de ouro, essa frase. Pensa bem nela. Tudo sobe e desce. Tudo oscila. Preço de ação, humor do mercado, opinião de especialista, mas a clareza mental, a sua lucidez para tomar decisões, essa é a sua âncora. É o único ativo que é verdadeiramente inabalável. E agora a gente quer muito saber, essa jornada toda ressoou por aí? Fez algum sentido? Conta pra gente aqui nos comentários. Qual foi o hematoma que mais ensinou uma lição? Compartilha essa história. E claro, se essa conversa valeu a pena, se inscreve aí pra gente continuar mergulhando em temas assim. E pra gente terminar, é impossível não fazer um agradecimento super especial. Primeiro ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria desse material fantástico. E claro, a mente brilhante por trás do texto original, a Roquei Dube, lá do blog Dinheiro que Me Veja. É um privilégio enorme poder compartilhar essas ideias. A gente se vê na próxima.